Bom, vamos então continuar o nosso estudo na Confissão de Fé Batista de 1689. Nós chegamos, pela graça de Deus, ao capítulo 19. Então, terminamos na última aula, capítulo 18, nós falamos sobre a segurança na salvação. E agora nós falaremos sobre a lei de Deus. Falaremos sobre a lei de Deus. Pela sequência aqui dos pontos, primeiro, só a fim de conhecimento, é muito, mas muito parecido dentro dessa confissão com outra confissão muito famosa, que é a de Westminster. Lógico que é bem parecida, essa confissão batista inteira é bem parecida. Tem mudanças, mas bem parecida com essa confissão de fé lá de Westminster, que é basicamente utilizado pelos presbiterianos. Basicamente é o pensamento presbiteriano. E aqui nós temos uma visão muito próxima deles sobre a lei. Então, como é uma visão que, mais uma vez aqui nessa confissão, não é, vamos dizer assim, principal, ou pelo menos a maioria pensa dessa forma estruturadinho, sobre a repartição da lei em lei moral, lei cerimonial e lei judicial ou lei civil. Então nós vamos pegar a lei e dividir nestes pontos, nesses três tipos, nessas três repartições, que, fique bem claro e é para todos, não é extremamente rígida, mas é só uma classificação. Bom, antes de começarmos, e porque isso daqui não vai ajudar muito, neste momento pelo menos, eu queria perguntar para vocês o que é a lei de Deus. Como vocês entendem esse termo, lei de Deus? O que é a lei de Deus? Podem se expressar à vontade. Se eu falo, siga a lei de Deus, você, o que é isso? A lei do povo de Israel, primeiramente. Então, basicamente, aquela lei que foi dada a Israel, que tem algum tipo de valor, mas temos a lei do Novo Testamento, que é o que vale para a igreja integralmente. É mais ou menos isso. Pois vivemos debaixo da graça, não mais da lei. Bom, mais definições da lei que vocês possuem. Ana Paula queria falar? Não? Desistiu no meio do caminho? O que é lei de Deus? Como vocês definem na cabeça de vocês o que é lei de Deus? É uma seta para o pecado. Perigoso. Mas, que mais? Mas eu já vou adiantar, tudo que a gente falar é meio perigoso. Mas bem tranquilo por causa de toda a nossa herança de compreensão bíblica, tá? Só as definições que são todas elas, até a da confissão, tá? É bem perigosa também, tá? Quando fala de lei, já aparece um ponto de exclamação, né?
Vários pontos sensíveis, então, já ficam claros para nós. O que o Esteban falou, só estou repetindo no microfone, vai que alguém assiste depois e não tem registro, só tenho assim durante 1 minuto. A ideia do Esteban é o seguinte, me corrija se estiver errado. Lei de Deus é o padrão, ou a medida de Deus do certo e errado, resumindo muito. E o que ele quis deixar bem evidente, não se refere apenas ao que está escrito na Bíblia. Não se refere apenas ao que está escrito na Bíblia. É isso que ele disse, tá? Muita gente já... É isso sim, exatamente isso, certo? É que nós vamos tratar. Inclusive está escrito na Bíblia que não se refere só ao que está escrito na Bíblia, tá? Para acalmar corações. É meio confuso neste momento, mas vai facilitar. Bom, se a gente for definir, então, lei de Deus, é muito simples. Lei, o que é lei? Uma ordem, um decreto, ok, de Deus. Mas, quando falamos o que é a lei de Deus nesse sentido, eu vou propor algo que não é meu, só vou ecoar, para a gente dar uma definição bem ampla, pouco específica, mas muito bonita e eu acho que assertiva sobre o que é a lei de Deus. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. A lei de Deus é a expressão do seu caráter. Isso vem de uma ideia reformada do que é a lei, tá? A lei de Deus é a expressão do caráter santo de Deus. Concordam? Pode ser? Então, é óbvio que, quando há essa expressão, obviamente tem essa manifestação de lei, e aí todas as características que a gente pode, a partir daí, estudar. Mas, como nós podemos ver a expressão desse caráter de Deus nas Escrituras, ao longo da Bíblia inteira? Nós podemos sim tratar especialmente dos 10 mandamentos, mas jamais exclusivamente dos 10 mandamentos. Então vamos lá. Tem um aspecto ali importante a ser ressaltado. E os 10 mandamentos, vamos dizer, são muito especiais. É até importante sempre mantermos em mente para entender o quê? O caráter de Deus. Não para obrigar ninguém a regra nenhuma. Não é nada disso, que nada de lei vamos observar
com o nosso entendimento cristão, mas tem uma importância para entendermos, estudarmos, aprofundarmos sobre o caráter de Deus. Então vamos lá para os 10 mandamentos, só para a gente lembrar. Acho interessante apenas a gente lembrar 10 mandamentos. Êxodo 20, 1 a 17. Êxodo 20, de 1 a 17. Acompanhe a leitura. Então, hoje eu estou usando a ARA, tá? Não estou usando a NVI, diferente dos demais. E provavelmente vou usar mais a ARA. Uau, você prefere essa? Não, saiu lá do aplicativo a NVI, e aí tá mais fácil usar a ARA. Tem outras também, mas eu prefiro ela entre as que estavam disponíveis. Então, vou usar a ARA agora. Trouxe até a Bíblia de Estudo de Genebra, que as Bíblias de Estudos que eu tenho, a maioria é a ARA mesmo. Bom, Êxodo 20, de 1 a 17, diz: Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bom, então nós temos aí conhecidos 10 mandamentos, não por todos, tá? Não citarei quem, se você sabe, se não pode pesquisar depois. Tem alguns que mudam os 10 mandamentos, já vi, já falei com a pessoa falou assim, não, eu estudei, e é assim, e falou os 10 mandamentos, mudou o 2º. Tem quem mude, por conveniência. Não sei historicamente quem mudou, mas é bem conveniente mesmo. Que é o que não farás imagem de escultura e nem a adorarás. Bom, então estes 10 mandamentos, nós podemos estudá-los com tranquilidade, serão extremamente úteis, válidos para glorificarmos a Deus pela sua santidade e entendermos mais do seu caráter. Um Deus santo, ou seja, separado do pecado, totalmente puro e centrado em si mesmo, principalmente na primeira tábua, com os 4 primeiros mandamentos, e um Deus de amor, que revela o seu amor e ama, e que nos convida a amar. E nós devemos amar não somente a Ele, mas também ao próximo. Então, isso também revelado na 2ª tábua, ou seja, nos 6 últimos mandamentos. Obviamente
Nós precisamos deixar claro, não, quando falamos lei de Deus, não estamos falando só dos 10 mandamentos, ok? Não estamos falando só dos 10 mandamentos. Nós podemos já adicionar, só para entender, que tem vários outros mandamentos ali naquele contexto bem próximo, entregues a Moisés também, entre eles, por exemplo, só uma pitada, Êxodo 22. Êxodo 22, versos 2 e 3. Êxodo 22, 2 e 3, que diz: se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Muitas informações aqui. Estamos falando que Deus também legislava sobre invasões domiciliares, sobre roubo, em pena, que está colocando aqui a pena, restituição e também até escravidão, no caso de não ter possibilidade de restituição, sobre defesa pessoal e matar uma pessoa para autodefesa, também há legislação sobre isso, e até o limite dessa defesa, aqui colocado como pôr do sol, mas a gente, para discutir isso e entender o que isso poderia ser aplicado a nós, demoraríamos bastante tempo. Quem fala que é simplesmente a paridade de armas. Tá à noite, você não viu a ameaça, reagiu e matou, por você não saber da ameaça, vamos não condenar você. Mas está de dia, você vê a ameaça, e você vai lá e mata alguém que não tem, não está nem portando arma, ou seja, você assassinou aquela pessoa. Então, essa é uma das possibilidades interpretativas aí. Então, só para entender, porque a proposta que eu dei, que vocês podem criticar, devem inclusive, a lei expressa o caráter de Deus. Então essa lei, por exemplo, que eu estendi aqui para além do decálogo, também expressa o caráter de Deus? Sim ou não? Começa a ficar, várias pessoas sim, mas começa a ficar mais complicado para entendermos. Por quê? Nós podemos projetar interpretações erradas sobre o caráter de Deus. Esse é o maior risco. Por isso que eu falei, essa aula tem riscos. Falar de lei tem riscos. Então, o entendimento é que, além disso, para além disso ainda há a lei de Deus. Para além disso, não só aquele momento em Êxodo, repetido em Deuteronômio, ou mesmo organizado em Levítico, em cerimônias, festas, tudo. A lei de Deus é ainda mais do que isso. A questão é, quando olhamos sobre a lei de Deus, a lei de Deus é boa? É santa? Que se a lei é perfeita, boa, santa, ela expressa o caráter de Deus. Quer renovar o seu apreço à lei de Deus? Só se abrir lá em Salmos 119. 19 também, né? Mas 119. Vamos lá para Salmo 119, só para lembrar. E olha o tanto de palavra. Não sei se vocês notaram, mas basicamente todos os versículos que temos no Salmo 119 têm a menção à lei de Deus. Então é o maior salmo da Bíblia, ele é um louvor à lei de Deus. Então vamos lá. No comecinho, Salmo 119, de 1 a 16. Para não ler 150 versículos. 1 a 16. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aí o segundo verso. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Já usa para o mesmo sentido. Prescrições. A lei do Senhor são as prescrições que Ele dá. E o buscam de todo o coração. Buscam a Deus de todo o coração. 3. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então a lei, as prescrições são os caminhos de Deus. 4. Tu ordenastes os teus mandamentos.
Vamos lá. Lei, prescrição, nessa versão, obviamente, pode ter variação da versão, caminhos, mandamentos, para que os cumpramos à risca. 5. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. 6. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Quando considerarem todos os teus mandamentos. 7. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Os retos juízos são os preceitos, os mandamentos, as ordenanças, os caminhos. 8. Cumprirei os teus decretos. Novamente, falando da lei como decretos. Não me desampares jamais. 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, ou seja, a lei é a palavra de Deus. 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Novamente, mandamentos. 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus serve para não pecar. A palavra de Deus, os mandamentos, os decretos, é a que expõe o que seria o pecado. E o último que a gente vai ler. 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Então, se nós observarmos principalmente os Salmos, desde o Salmo 1, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então, junto com estes versículos todos de recobrar o louvor a Deus pela sua lei, ou mesmo o Salmo 19, que louva a lei de Deus e fala que ela restaura. Então, a lei em si é perfeita, a lei em si é boa, a lei em si é maravilhosa. Então, vamos entender, a lei em si é perfeita. Se nós o fôssemos também, tivéssemos uma interpretação perfeita dessa lei, tivéssemos um cumprimento perfeito dessa lei, essa lei traria o que para nós? Alegria perene. Seria maravilhoso. Só que a pergunta óbvia que todos nós sabemos é: ok, nós conseguimos interpretar e seguir perfeitamente essa lei perfeita? Não. A resposta foi unânime: não conseguimos. Só que ela é posta diante de nós. Se é o caráter divino, em outras palavras, o que nós estamos falando? Nós conseguimos seguir o padrão divino de ser, e agir, e pensar, e sentir? Não. Então, lembra como foi falado, colocado para Israel, e aí no conjunto de todas as, até então, leis reveladas, por exemplo. Deuteronômio 30, 15 a 20, vamos para o clássico. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Naquele momento espetacular de firmar a aliança, Deus diz: vê que eu tirei o ti da onde? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Está vendo? Igual o Salmo, várias palavras, mas se refere à mesma coisa. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então existe uma aliança aqui, existe um contrato. Opa, cumpre aí, cumpre integralmente, cumpre tudo da lei. Mas, cláusula: porém, se o teu coração se desviar, e se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje, te declaro que certamente perecerás.
certamente morrerás. Parece algo, né? Vamos voltar nesse algo daqui a pouco. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ok, versículo conhecidíssimo. Esse daqui, escolhe, pois, a vida. Conhecido demais. Escolhe, pois, a vida. Como você pode escolher a vida, segundo esses versículos? Como escolher a vida? Cumprindo perfeitamente a lei. Então, vamos lá. Quem aqui escolheu a vida pelo seu cumprimento perfeito da lei? Só Cristo. Então, essa escolha não é tipo, tô aqui, ó, 2 papelzinhos, vida ou morte, qual que você quer? Ah, vou pegar esse vida. Não é isso. A escolha é cumprir os mandamentos completamente e perfeitamente. Então ninguém escolhe a vida. Por isso que o Salmo fala, não a um sequer, nenhum de nós te buscou, Porque é isso. Não quer dizer que do nada apareceu um desejo, eu queria Deus, não queria o capeta. Não é isso. É cumprir perfeitamente o padrão de Deus. A gente gosta de falar, eu quero a Deus, mas cumpro o padrão do capeta, né? Pesado isso. Então, essa questão de lei, entender melhor o que é essa lei, a função histórica dessa lei, a função didática dessa lei, a função profética, a função normativa para nós dessa lei, é importante sim. É importante entendermos, mastigarmos melhor. Afinal, está aqui prometido para Israel, de uma forma bem clara. Cumpre a lei, vocês vão ficar na terra, vão ter abundância de colheita. O que a gente vê hoje em dia? O pessoal falando, vocês vão ter abundância de colheita, Deus prometeu. Espera aí, e o cumprimento perfeito dessa lei que foi tratada com Israel? Precisa do entendimento adequado. Mas eu preciso deixar isso daí aqui bem claro, tá? Há divergências. Se a gente entrar no motivo dessa divergência, pode complicar. A gente vai permear, mas eu não gosto de ficar dando nomes para não confundir. Mas não sei, vocês já ouviram? Pessoal dispensacionalista não entende assim. Pessoal da teologia do pacto entende assim. Tem outras opções, mas vamos separar nas mais comuns. Então, muitos batistas são dessa primeira opção e vão entender que foi cumprida / abolida toda a lei. Ponto. Outros vão tratar dessa partição da lei, vão falar do cumprimento da cerimonial, de ser inspirada a judicial, mas a lei moral continua ativa, nunca passou. Então vai separar. Tem gente que vai tratar a lei como um todo, tem gente que vai pedagogicamente aí separar a lei. Ok? Essa é a diferença. Então, por isso, as aplicações disso, que vão ficar mais claras, isso aqui não precisa guardar, são motivo de debate. Então, nós somos obrigados aqui a assumir um posicionamento rígido? Não, mas conversar, entender, sim. Então, tentem entender, tá? Questionar, excelente. Tá aí o Esteban para responder todo mundo. Inclusive, ele quer falar agora, fale.
que nós estamos mortos para a lei. A lei continua com suas exigências rígidas e misericórdia de Deus. Tá? Mas em Cristo nós encontramos graça. E por quê? Porque nós morremos para a lei. Morremos para várias coisas. Para o pecado, no Romanos 6, para a lei, no Romanos 5, para estar em Roma. Então, essa nova vida se inicia justamente com Jesus tendo satisfeito integralmente as exigências da lei. Nele. E nele eu estou preso desde o segundo filho. Nele. João deu uma expressão muito linda, e eu coloquei a palavra de Jesus, que ele diz que vocês estão em Cristo, Cristo é Deus. Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, nunca lançarei fora. É uma expressão que nos dá segurança, porque do outro lado, nós temos a impressão de que se você falhar com a lei, e é isso que o Salmo aponta, Deuteronômio 30, se você falha, você está frito. Num ponto, Tiago vai pegar isso, quando você transgride ponto da lei, você transgrediu não aquele ponto, você transgrediu a lei. Você judiou do muro de mármore bonito, branco, dele inteiro. Isso que Tiago traz. Então a lei continua sendo rígida, tem que ser rígida, sem misericórdia, continua sendo sem misericórdia, porque a gente não percebe quão afastados nós Deus está no centro da lei. Olha, a gente tem. E por isso que a escola bíblica, pregação do evangelho, necessita mostrar a lei. E eu acho que uma pregação que a gente está faltando nos tempos de hoje para intencionar. Existe sim uma lei, existe um Deus. Você pode estar do lado de fora, mas existe. Você pode fazer ouvido surdo, mas está lá. E vai ser por essa lei que vai ser punido. E essa lei não está onde está. Está em você. Todos nós sabemos. Mas eu só comentando uma coisa aqui sobre o Salmo. Eu acho magnífico isso. Mudou toda a minha percepção dos Salmos quando, óbvio, com interpretação em cada Salmo saudável, tá? Mas entender que Salmos são músicas meio orações, né? Mas quem é o cantor dos Salmos? Jesus. Não sou eu, tá? Jesus é o cantor dos Salmos. É muito interessante essa visão, só comentando porque é uma das paixões, sabe, do meu coração, essa ideia. Então, como o Esteban colocou, seria esse muro, a lei, que mostra o caráter de Deus e como que nós entramos. Nós não conseguimos, mas Cristo consegue, e Cristo é o caminho para Deus. Cristo é o caminho para Deus. Não é você sendo capaz de entrar se adequando a esse muro nos seus próprios esforços. E isso nos exibe claramente, vamos dizer assim, o muro conduz à porta. O muro conduz à porta. Então a lei conduz a Cristo. Essa é a ideia. Vamos lá. Então, para entendermos e discutirmos, então é isso que eu proponho, tá? Existem visões diferentes e eu sinceramente consigo conciliar as duas. Sinceramente, olha que loucura, consigo conciliar. Mas nós vamos estudar aqui, quem tiver dúvida pode falar. Não vai ser agora a dúvida talvez, mas para as próximas aulas sim. Primeiro ponto, vamos lá para o que fala a confissão sobre a lei. Primeiro ponto diz: Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração e um preceito particular de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele obrigou e a toda a sua posteridade para pessoal inteiro, exata e perpétua obediência. Prometeu vida com base em seu cumprimento e ameaçou com a morte a violação dela e o dotou com poder e capacidade para guardá-la. Esse é o primeiro ponto. Para falar da lei, então, nós vamos falar da origem. Vamos citar assim a origem aqui da lei. A história da lei. Então começa onde? Adão, Jardim do Éden. E aí ele descreve dois tipos aqui. Primeiro, existe uma lei de obediência universal. Mesma palavra que a gente usa aí, católica, sim,
Então, para todos. Lei católica, ou seja, lei universal. E está onde essa lei? Onde que estava escrita essa lei? Onde estava escrita a lei universal dada a Adão? No coração. Então, não quer dizer que se você fizer a anatomia do corpo de Adão, vai estar algo escrito em hebraico lá dentro. Não, quer dizer que existe na existência humana, na imagem que Deus deu ao homem, um senso, um norte, um direcionamento natural a todos os homens, pela imagem de Deus neles. Então, não precisa ter nada escrito. O homem, pela sua existência, já tem um senso, um direcionamento moral natural. Então, isso é a primeira lei que está descrita aqui. Então, ele já tem uma noção, vamos chamar assim, uma noção de certo e errado impressa, atuada dentro do coração dele, desde sempre, todos os homens. E também tem um preceito que ele coloca, um preceito particular, ou seja, uma norma exclusiva aqui, que é aquela conhecidíssima: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tem essas duas coisas. Beleza? Então olha, a lei é a que está escrita e aquela que está escrita no coração. Que obviamente não é literal, então não está escrita. Então tem lei que está escrita na Bíblia e tem lei que faz parte do senso humano que nós temos pela imagem de Deus. Então vamos lá para os versículos aqui. Ele usa como base, apesar que estranhamente só tem Gênesis 1, 27, mas vamos lá. Gênesis 1, 27 mostra o motivo dessa lei interna existir. Criou Deus, Gênesis 1, 27, tá? Pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher, ou seja, estamos falando da humanidade. Quando falamos homem, estamos falando da humanidade, então aqui, que é homem e mulher, tá? Não é só sexo masculino. A humanidade está criada à imagem de Deus. Nisso está, por sua natureza, este senso moral. Então, isso que tantos filósofos se debruçam de uma forma profunda e chegam à conclusão da Bíblia. O homem tem esse senso de moralidade, de certo e errado. Quando a gente fala moralidade, tá certo e errado. Certo e errado. Ele tem esse senso. Ah, todos têm igualmente na mesma... Não. Mas tem. Todos têm. Se manifestam diferentes, lidam diferente com isso. Mas todos têm. Todo ser humano tem. Tal como todo ser humano tem a imagem de Deus. Distorcida pelo pecado, mas tem a imagem de Deus. E o preceito particular, ele está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, lei de Deus, ordem, tá? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A lei novamente com esse aspecto, não cumpra e morra, ou primeiramente com esse aspecto. Como nós lemos em Deuteronômio, isso acontece depois, mas segue esse mesmo padrão. Bom, ainda, Eclesiastes 7, 29. Eclesiastes 7, 29 diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, o homem criado reto, e sendo natural dele esse senso de retidão. Mas o homem se meteu em muitas astúcias, né? O homem
desfigurou-se, o homem morreu, o homem pecou. Então, importante, o homem reto, havia uma lei revelada para não comer o fruto, havia essa lei de retidão no seu coração, pela imagem de Deus nele. Ok, essa é uma informação para alguns até nova, então não tem só a lei expressa, mas o senso divino no seu coração também é lei de Deus de caráter, tá? Bom, continuando então o texto da confissão, a qual ele obrigou-o e a toda a sua posteridade, para pessoal inteira, exata e perpétua obediência. Então, entendam, Adão estava sendo obrigado, não era opcional, não era livre para não fazer, ele era obrigado. Então, como o Criador está expressando a criatura, é obrigação. É obrigação, lei é obrigação, era obrigado. Só que somente Adão? Não, porque Adão representa ali toda a humanidade. Todos nós estamos ali representados em Adão. Então, Adão e os adâmicos, parece um grupo, né? Adão e os adâmicos. Nós somos os adâmicos. Nós somos os filhos de Adão. Nós temos essa filiação de carne. Mas, graças a Deus, nós temos uma nova filiação. Um novo nascimento. Um novo representante. Quem é o novo Adão, o novo representante que temos? Cristo. Cristo. Mas, dessa representação em Adão, toda a posteridade também deveria obediência. Todos, em todo lugar do mundo, devem obediência. Então, devem seguir esse senso, devem obedecer e manter a comunhão com Deus. Bom, quais são as características destacadas dessa obediência? 4 delas. Primeiro, obediência pessoal. Então, é um relacionamento direto, um relacionamento íntimo, um relacionamento individual. Então não adianta falar, não, mas minha família fez, eu não, mas minha família fez. Eu não, mas minha igreja fez. A questão é, eu fiz. Então é pessoal, individual, esse relacionamento aí de obediência. Não só pessoal, mas como inteiro. Então inteiramente. Não se trata de uma parte só minha, não se trata de uma parte da lei. Estamos falando, não se trata de gradualmente, não, então vamos assim, hoje eu cumpro a primeira, hoje amanhã a segunda. Não é. É uma pronta obediência de toda a lei em todo aspecto. Então é inteira também. Além disso, é exata. Se eu errar na interpretação, já rodei, não importa. Porque é exata, tá? Exatamente o que a lei diz. Não cabe desvio, nenhuma adaptação, nenhuma mudança. Está ficando complicado. O muro é bem complicado. E perpétua. Ou seja, cumpri hoje. Acabou. Não. Para sempre. Para sempre, para toda a vida. Por quê? E se eu não cumprir? Morte. Então, para toda a vida, perpétua. Perpétua. Então, entenda. Pessoal, inteira, exata e perpetuamente, o homem foi chamado à santidade e à comunhão com Deus. Plenamente entenderam? O homem foi chamado a ter comunhão completa, plena, santa e perfeita com Deus, pessoal, inteira, exata e perpetuamente, seguindo esse padrão de Deus. Versículos. Romanos 10, 5. Romanos 10, 5. Diz o seguinte: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça
decorrente da lei, viverá por ela. Quem cumprir a lei tem vida. Isso é uma verdade. Quem tiver a capacidade de cumprir a lei, tem capacidade de manter a vida. Então, quem cumpre a lei tem vida. Se falhar, isso aí fica muito claro para nós. Então, entenda, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ah, mas Moisés escreveu também se referindo a Adão? Sim, é Moisés que escreveu Gênesis, tá? Também a autoria concedida pela própria Bíblia é Moisés. E se ele comesse, viveria. Se ele não comesse, ao contrário, né? Perdão. Estou falando das outras árvores, tá? Se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, viveria. Em obediência, vida. Se ele comesse em desobediência, morte. Então Moisés escreveu sim isso desde o princípio. Em outros momentos também, mas desde o princípio. Então, pratique o que é justo, vida. Pratique o que é injusto, morte. Bom, então tudo isso é obrigação. Então, essa lei é a obrigação de Adão e sua descendência. E a última característica nesse primeiro ponto da confissão. Deus prometeu vida com base em seu cumprimento e ameaçou com a morte, a violação dela. E o dotou com poder e capacidade para guardá-la. Poder e capacidade para guardá-la. Então, Gálatas 3, 10, 12. Só que vamos emendar 10, 11 e 12? Como falou só 10 e 12, mas vamos todos. Gálatas 3, de 10 a 12 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, versículo 10 falou sobre maldito é aquele que quebra a lei. Versículo 12 fala, se não quebra, vive. Então, bem claramente, se você não quebrar a lei, vive. Se você quebrar, você é maldito, e a maldição é morte. Agora o 11. O 11 aí é a realidade. Todo mundo maldito. Todo mundo quebrou. Todo mundo quebrou a lei. Todos são malditos pela lei de Deus. Então, ele deixa claro, o justo viverá pela fé em Cristo. Cristo se fez maldito por nós na cruz e tomou a nossa maldição. É disso que nós falamos. Então, a lei que nos trouxe, por nossa fraqueza, a maldição, Jesus nos trouxe, pela sua força, a bênção. Então, Jesus. Só Jesus. Então, nós podemos ter essa certeza desses dois caminhos, certeza de que nós tomamos um caminho de não cumprir a lei, mas que originalmente fomos dotados, ou representando Adão, ou Adão nos representando, dotados de poder e capacidade para guardar a lei. Então Deus não criou o homem viciado ou quebrado para descumprir a lei. Não criou o homem com inclinação ao mal. O homem tinha total poder e capacidade para guardar a lei e não guardou. Dúvidas? Neste momento, esse primeiro textinho, dúvidas? Comentários? Então, existe a lei desde o primórdio. Seja expressa,
seja no coração do homem. Então, voltando ao que o pastor Esteban tinha falado lá. Então, a lei não é só aquela que está com as letrinhas ali na sua Bíblia. Então, todos entenderam o que quis dizer, tem uma lei no coração do homem. E a gente vai ver mais sobre essa lei, e o versículo, inclusive, em Romanos 2, que fala sobre isso. 2 ou 1? Nem 2. E nós vamos citar isso no próximo ponto. Eu iria falar os 2 pontos. Então não vamos, obviamente. Tenham amor aos vossos almoços também. Mas, então a origem da lei é desde Adão. E a origem da nossa transgressão à lei? Também, desde Adão. Vamos continuar falando da lei. Já se quiser e pensa, se esquecer, tudo bem, está perdoado. Não estou criando lei. Mas pensem sobre, tem problemas nisso, já vai pensando todos os problemas. Lei, para que serve a lei? Será que eu devo seguir a lei? A lei é boa? E eu que agora fui feito em Cristo, novo, agora eu cumpro, não cumpro? Pensem em tudo, porque a gente, ao citar, a gente discute, ok? Então, vamos conversar sobre a lei, continuar conversando sobre a lei na próxima aula. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, agradecemos por esse momento, essa oportunidade de falar das Tuas Escrituras, falar do Teu caráter, falar da Tua lei. E nos concede, nós pedimos, nós clamamos a Ti, nos concede uma melhor compreensão do que ela é, para não tropeçarmos, ó Deus, nesse entendimento, ou não exigirmos, ó Deus, exigirmos o cumprimento como se fosse salvífico a nós. Ó Deus, que nós possamos compreendê-la adequadamente e na compreensão exata da lei sermos conduzidos a Cristo e conduzirmos pessoas a Cristo. Ó Deus, que nós louvemos e cada vez que olhemos para a lei, louvemos ainda mais e exultemos Cristo. Transbordemos Cristo, glorifiquemos a Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. A aula está encerrada.